Então, eu vou fazer um pequeno tutorial sobre o Arcade Detect, um aplicativo que permite calibrar uma malha de detecção, de prospecção, de sondagens e arqueologia. Eu vou dividir em várias partes que depois dá para acessar diretamente no YouTube, né, nos comentários vai ter a descrição com as diversas partes para vocês poderem ir diretamente na parte que mais interessa. Primeiro eu vou começar com uma apresentação do conceito geral, do princípio, como é que funciona, qual é a ideia que tem por trás. Então, basicamente, é uma fórmula matemática que foi trazida no Brasil por Astolfo Araújo na tese dele sobre arqueologia regional, que foi desenvolvido nos anos 80 para a arqueologia norte-americana, que diz que a probabilidade é igual a π vezes o raio ao quadrado dividido pelo espaçamento ao quadrado. Então, por exemplo, um sítio de 10 metros de raio, vocês estão vendo aí na tela, com uma malha de 20 metros de espaçamento, a gente vê que tem 78% de probabilidade de encontrar o sítio, ou seja, de colocar um ponto dentro do sítio, e 22% de colocar fora do sítio, ou seja, nos dá uma probabilidade, pela fórmula, né, de 78%. Mas agora a gente pode se perguntar, mas como assim? Que fórmula é essa? Como é que uma fórmula dá uma probabilidade dessa com um sítio arqueológico, que é um fenômeno cultural, um fenômeno humano? Não é possível, é uma coisa muito positivista. Que besteira é essa? Então, eu fiz essa mesma questão também e resolvi fazer um teste, uma pequena simulação para vocês entenderem melhor, e eu também, né, na hora de fazer, para eu também entender melhor, mas como isso funciona. Então, a gente cria uma área hipotética bem grande e coloca no meio um sítio de 10 metros de raio, ou seja, exatamente o que a gente tinha colocado como exemplo, e a gente vai modelizar 100 malhas de 20 metros totalmente aleatórias, ou seja, 100 vezes em seguida a gente vai pedir, olha, escolhe um ponto de partida e cria uma malha de 20 metros de espaçamento, e depois calcula quantas vezes essas malhas aleatórias encontram ou colocam um ponto dentro da área do sítio. O que acontece é que, por mais estranho que pareça, a gente está em torno de 78% das vezes, ou seja, das 100 malhas, 78 mais ou menos, acabam colocando um ponto no sítio. Isso mostra que, apesar de ser uma fórmula matemática estranha, ela tem algum fundamento geométrico, na verdade, puramente uma questão geométrica, né, de intersecção entre duas coisas. Eu fiz o teste não só com 20 metros, mas com todas as várias possibilidades. Vocês veem aqui um gráfico com os resultados por malhas de 10, 20, 30, 40, até 100 metros, que são calculadas pela fórmula em azul, né, form, ou seja, os resultados, quantas vezes, cada 100 rodadas, quantas vezes a malha encontra o sítio. Você vê que com uma malha de 10 metros encontra sempre o sítio, já que o sítio é um círculo de 10 metros de raio, né? Portanto é bem lógico que sempre encontra. Mas à medida que a gente amplia a malha, essa probabilidade ela cai. Só com 20 metros já cai para menos de 80%. Com 30 metros já está lá nos 30, 35%. E depois fica essa probabilidade super baixa de 2, 3% a partir de 60, 70 metros, tanto quando é calculado pela fórmula em azul, quanto quando é calculado por modelização, por simulação. Você vê que os resultados não são exatamente iguais, obviamente, porque é uma simulação aleatória, né? Então sempre tem uma variabilidade que acontece, mas a tendência é a mesma, ou seja, a gente, na verdade, a gente já sabe disso, né? Que dependendo do tamanho do sítio, se a gente coloca uma malha grande demais,
Você pode ser o melhor arqueólogo do mundo, a melhor arqueóloga do mundo, não vai mudar nada, simplesmente você vai pular de um lado para outro e nunca vai encontrar o sítio. O problema com a pesquisa arqueológica é que a gente não tem 100 vezes, a gente só tem uma. E pior ainda, a gente não sabe qual dessas 100 vai ser aquela que a gente vai fazer em campo. Portanto, é uma questão muito complicada e que tem que ser criteriosa, porque a gente só tem uma oportunidade. E ainda mais dentro da arqueologia de contrato, em que a gente não pode simplesmente voltar, tem barulhos da rua, desculpa, a gente não pode simplesmente voltar o ano seguinte, na próxima campanha, para verificar se por acaso não estava logo do lado. Não. É uma vez só, depois vem concreto, vem Torres, vem uma empresa em cima, enfim, depois acabou. Portanto, a calibração não é que vai resolver tudo, mas a gente sabe que se já tem problema ali, se já tem uma incongruência ali, tudo o resto vai seguir essa incongruência, vai ser baseado numa incongruência e não tem mais o que fazer. Quer dizer, por mais que toda a análise de laboratório, toda a educação ambiental patrimonial seja bem feita e seja ótima, com novas coisas, bem, se pulou os sítios, não muda muita coisa. Bem, sim, vai mudar dentro da comunidade, mas não vai, por exemplo, dizer, olha, do lado aí tem um sítio arqueológico de X anos no passado que se relacionam com a historicidade da sua comunidade. Vejam como é importante, vejam esses objetos, esses artefatos que dão para ser instalados dentro do museu comunitário, trazer turismo, trazer gente, enfim, todas essas outras questões que são atreladas a isso. Se a gente não encontra o sítio, nada disso se torna possível. Se a malha já não está feita de tal maneira que tem a menor possibilidade, veja, 3%, de encontrar o sítio, já é algo que já poderia ter sido resolvido antes, e é um pouco isso o propósito do aplicativo, é já dizer que, olha, está começando de uma forma um pouco errada. Ou ao contrário, está começando super bem. Ou ao contrário, quando nem começou, ou seja, quando é o ideal, né, quando nem chega ao IFAM, quando está na fase de preparação do projeto, que alguém possa ver e que, na hora de desenhar, de planejar essa pesquisa, de já observar se tal malha tem, mesmo que seja teoricamente, alguma probabilidade de poder encontrar alguma coisa. Bom, eu vou agora mostrar para vocês a parte mais técnica das coisas, já que para explicar como funciona, né? A gente viu logo agora como é calculada a probabilidade teórica para um sítio em particular. O negócio é que a gente não sabe o tamanho dos sítios que podem vir a ser encontrados em qualquer lugar do Brasil. Não tem como saber isso. Então, qual é a solução que foi encontrada? É simplesmente a partir desse ponto de vista, sim, a gente não faz a menor ideia do que tem nesse ponto exatamente, mas a gente tem como saber o que tem na volta. Hoje, com os mais de 20 mil sítios que são cadastrados, basicamente em quase todas as regiões, eu vou mostrar isso depois para vocês, em quase todas as regiões tem algum sítio relativamente próximo. Esse relativamente próximo, claro que pode ser 1 km, mas pode ser também 500 km, né? Então, a solução é de ir buscar qual é o tamanho dos sítios que estão na volta, afinal. A gente sabe que tem, em geral, tamanhos mais diversos. A gente sabe que o tamanho, como está registrado, depende de muitas coisas, mas a gente sabe também que tem diferenças regionais que existem. A gente sabe que tem regiões onde tinha aldeias grandes, tem outras regiões onde tinha aldeias menores. A gente sabe que as regiões com certos tipos de sítios podem ser maior ou menor, e bem, isso
aparece regionalmente. A gente sabe que tem áreas em que, por algum motivo histórico, que bem, as pessoas moravam em áreas maiores do que outras. Acontece. Não é só uma questão da gente, da prospecção e de como foi feito o registro, porque a gente sabe que esse registro, hoje em dia, em 2022, 2023, foi feito por dezenas e dezenas e dezenas de pessoas. É muito complicado começar a pensar que não é, na verdade, essas dezenas de pessoas todas trabalharam com a mesma ideia e estavam de acordo para dizer que por ali tinha alguma coisa. Não, é totalmente aleatório, ninguém se conhecia e por mais que alguns projetos tenham durado décadas, vieram outros atores e hoje em dia, mais ainda com a arqueologia de contrato, que são gente que não são relacionados a nenhum grande arqueólogo ou grande arqueóloga que está pesquisando lá há décadas. Portanto, os sítios são registrados de forma mais ou menos aleatória por pessoas com princípios, com propósitos e perspectivas diversificadas. Portanto, se a gente observa alguma regularidade regional, a gente pode supor que talvez porque essa regularidade existia mesmo no passado. A gente não sabe quando, nem como, nem porquê, mas que isso faz sentido. Ou seja, dentro de uma região que tem sítios grandes, a gente pode partir da suposição que provavelmente vai ter outros sítios grandes. Pode ter também sítios pequenos, se a gente tem base para isso. O aplicativo parte dos dados que existem. É puramente factual, é bem frio e frio mesmo. A gente vai usar os dados que tem, as informações que são disponíveis, que a gente gosta ou não, são elas, e é com isso que o aplicativo trabalha. Então, aqui no GitHub, o GitHub é um repositório de códigos abertos. Aqui vocês têm o arquivo app.er, que é o código-fonte do aplicativo, ou seja, como que funciona, como está tudo funcionando lá dentro. Tem 151 linhas de código, é pouco, se você coloca tudo junto não faz nenhuma página. 7K, ou seja, é pequenininho, mas está tudo aqui dentro, como funciona, o que está acontecendo na sua tela, por trás da tela, quando você lança o aplicativo. Basicamente, o que está fazendo? Está puxando os dados do CNCA. São os dados do SIGG que são puxados sempre que você roda o aplicativo, ou seja, à medida que o SIGG for alimentado, o aplicativo também é alimentado. Se tem erros no SIGG, tem erros no aplicativo. A gente não está mexendo em nada, não está filtrando, simplesmente está puxando o que for disponível naquele momento que você lança o aplicativo. O que acontece depois? A gente calcula os dados que são necessários para obter uma probabilidade, ou seja, a área, e a partir da área a gente reproduz um diâmetro fictício, como se o sítio fosse um círculo. A gente sabe que não é um círculo, mas a gente precisa de algum diâmetro, portanto a gente transforma a geometria em um círculo e calcula o diâmetro disso. Isso nos dá então uma noção próxima do tamanho dos sítios, e a partir disso a gente pode calcular a probabilidade, usando a mesma fórmula que a gente viu logo acima. E para cada sítio que está dentro da área de busca, do raio de busca que a pessoa vai escolher, a gente vai ter então para os 30, 40, 200 sítios que tem na volta sempre uma probabilidade. Quais seriam as probabilidades de encontrar tal sítio nesse lugar com essa configuração. E uma vez que a gente calculou isso para todos os sítios que estão na área, a gente vai calcular a mediana disso. Por que a mediana e não a média? Porque a média é muito sensível aos extremos. A média é uma fórmula de tendência central que, se por acaso se tem um sítio muito grande,
ela vai para cima. Se por acaso você tem um sítio muito pequeno, ela vai muito para baixo, porque ela é muito sensível aos dados extremos. A gente, portanto, usa a mediana porque a mediana é mais geométrica e bruta e fria. Ela corta simplesmente os dados no meio e diz qual é o valor do meio. Ou seja, vamos pensar numa área que tem 150 sítios na volta, se calcula a probabilidade para cada um, coloca ele do menor ao maior e corta no meio. E esse valor do meio é o valor final da probabilidade mediana que a gente obtém no aplicativo. Ou seja, diz que a gente tem que lembrar que é geométrico. Portanto, se tem 150 sítios na área de estudo, tem 75 sítios abaixo dessa mediana e 75 acima dessa mediana. Portanto, se a mediana nos dá 100% de probabilidade, isso não significa que todos os sítios sempre são encontrados. Significa que apenas a metade de cima pode ser encontrada. A metade de baixo, ela está abaixo de 100%. Tá? É a mediana, corta no meio. Se a gente tiver um resultado de 60%, significa que tem 60% que tem metade dos sítios que seriam na metade de cima, ou seja, com mais de 60% de probabilidade de ser encontrado. Mas tem a outra metade que está abaixo. Portanto, o valor que é fornecido para a pessoa, para o usuário, é um valor mediano. E a gente precisa absolutamente, vocês precisam entender isso como uma mediana mesmo, ou seja, é cortado no meio. Significa que tem metade dos dados que são abaixo disso. Isso vai ser super importante se a gente lembra que a arqueologia só tem uma vez. Ou seja, ela dá uma probabilidade, mas a gente tem que entender o que significa essa probabilidade, como ela é calculado. E é por isso que eu estou mostrando aqui o código. Vou colocar o link nos comentários do YouTube, na descrição do YouTube também, para vocês poderem ver quem tem interesse de ver como isso está calculado. Tá? A gente vê aqui então como funciona o código. Eu vou mostrar para vocês agora como funciona o aplicativo. Né? Pronto, estamos aguardando o lançamento do aplicativo no próprio Shiny Apps. Tem uma limitação no aplicativo que infelizmente estou utilizando uma conta gratuita que faz com que só temos 10 horas de uso por mês. Eu acho que hoje, 12 de abril, a gente já está em 5 horas, portanto, pelo app não vai dar para funcionar sempre, porque se não tenho que pagar, eu não estou a fim de pagar. Devia ser disponível de graça o tempo todo, mas para isso precisa um servidor, etc, etc. É um pouco mais complicado. O que dá para fazer é propor essas 10 horas todos os meses, e para quem precisar, dá para instalar no seu próprio computador e rodar o quanto quiser. Tá? Como funciona então o aplicativo? A gente tem um raio de busca em quilômetros, ou seja, qual é a área que a gente decide que o aplicativo vai buscar as informações dos sítios, qual é a área do contexto que a gente quer considerar. Qual é a área que tem que ser considerada? Não faço a menor ideia, porque vocês estão no sul, no norte, no leste, no oeste. Vejam aí vocês o que vocês consideram uma área boa para ir ver. Não sei, depende de várias coisas. Eu estou colocando aqui de 10 em 10, se não me engano. Dá para mexer sim, de 10 em 10 até 1000 quilômetros, de 0 a 1000. Está colocado em 100 para começar, 100 quilômetros, que dá uma área boa, né? Pensem 20 a 30 quilômetros em um dia de caminhada, portanto 100 quilômetros dá 3, 4 dias de caminhada, é alguma coisa que faz sentido, não é tão longe assim, mas a gente pode ir, a gente sabe que tem sítios relacionados com mais de 500 quilômetros, com mais de 1000 quilômetros, né? A gente não pode partir do princípio de que simplesmente, não, eles só viviam nos 30 quilômetros na volta. Enfim, dá para mudar, dá para pegar os resultados para 100 km e puxar para 500 km e calcular de novo para ver se muda alguma coisa. Tá? Dá para fazer isso várias vezes. Em seguida tem um espaçamento. O espaçamento pode ser escolhido de 5 em 5 metros. Eu fiz uma coisa
que não seja de metro em metro, porque senão é muito complicado, eu tentei, né, mas é muito complicado acertar exatamente o valor que a gente quer. Vai de 0 metros, inclusive não faz sentido ter 0 metro, mas enfim, até 500 metros. Por que não tem mais de 500 metros? Porque, gente, não precisa justificar isso, né? Mas eu coloquei 500 metros para vocês verem que como as coisas diminuem quando a gente está com 500 metros. Em seguida tem as coordenadas que devem ser inseridas em graus decimais. É super importante isso porque as UTM têm zonas, seria muito complicado colocar mais um campo para as zonas quando os graus decimais são disponíveis, e inclusive são os graus decimais que o IFAM pede para fornecer. Portanto, normalmente estão em graus decimais, tem que colocar o negativo, tá? Sempre, porque a gente está no hemisfério sul e no hemisfério oeste. Portanto, é tudo negativo, os dois campos são negativos. Tem gente que já me falou que no meu celular eu não tenho o negativo, no teclado que eu uso não tem o negativo. Lamento, compra um outro celular, melhor, instala um outro teclado. Na verdade, provavelmente alguém que mexeu, que instalou outro teclado e que não tem mais o sinal menos, o dígito menos. A gente coloca então, por exemplo, menos 40 e menos 8, menos 8, e a gente vê o que acontece quando a gente calcula. Bem, a gente está aqui na região do Araripe. Você vê aqui no mapa onde a gente está, perto de Araripina, no oeste de Pernambuco. A gente tem um círculo vermelho, que é o círculo de 100 km na volta, ou seja, a gente vê que pega uma parte da Bahia, do Piauí, do Ceará e a maior parte de Pernambuco. Em Pernambuco, a gente tem aqui análise, o resumo dos dados que recuperam tudo que a gente colocou aqui nos campos, né, que dá as coordenadas, dá o espaçamento e o contexto que foi colocado, e já nos diz que tem 81 sítios na área. A gente tem embaixo uma tabela com dados estatísticos sobre a área desses 81 sítios, o diâmetro desses 81 sítios e a distância relativa em metros desses 81 sítios em relação ao ponto central, a coordenada que a gente colocou. Tá? Então essa é apenas um resumo e uma apresentação do quais são os dados que o aplicativo vai utilizar. Embaixo a gente tem os resultados. Aqui embaixo nos resultados a gente tem um resumo, então, com 81 sítios numa área de 100 km e com espaçamento de 100 metros, tem uma probabilidade de 68,27% de encontrar, lembram, é a mediana, de encontrar pelo menos a metade dos sítios semelhantes que estão na região. Ou seja, dos 81 sítios, tem uns 40 que dá para encontrar com pelo menos quase 70% de chances. Vocês veem embaixo, tem uma repartição, 10% de chance, 20% de chance, 30% de chance, e quantos sítios desses 81 estão em cada faixa. Realmente a gente tem esses 41 sítios que estão acima de 68, mas a gente tem também 41 outros sítios que estão abaixo. E vejam que é interessante de ver que poderíamos estar todos abaixo com 50%, mas não, a gente tem 17, ou seja, quase um quinto dos sítios que estão com menos de 10%, ou até 10% de chance. Ou seja, um quinto dos sítios não tem a menor possibilidade, probabilidade, precisaria um golpe de chance incrível de encontrar sítios desse tipo. Embaixo a gente tem a mesma coisa, só que distribuído de porcento por porcento. E a gente vê que em branco, então, a gente está na mediana, tá? Em verde são aqueles que seriam encontrados. Você vê que tem um número grande, são os 38 que estão a 100%, ou seja, esses são grandes o suficiente para a probabilidade de acertar 100%, mas a gente tem toda essa parte em vermelho aqui do lado esquerdo do gráfico, que indica que, bem, não, esses, na verdade, é um número consequente também. Ele não é empilhado, ou seja, a gente pode achar que, olha, a barrinha verde está super alta, enquanto as outras são baixinhas. Sim,
Porém, se você empilha todas as baixinhas, ela vai quase tão alta quanto a verde. Tá? Embaixo a gente tem algumas referências. Você vê que tem os trabalhos da década de 80 nos Estados Unidos, tem o trabalho do Astolfo Araújo e tem o IFA, o SICG. Bem, portanto, assim funciona. A gente pode dizer, ok, 68% é um pouco baixo, vamos tentar com 80 metros de espaçamento, com os mesmos 81 sítios, a gente já passa a 100%, ou seja, vejam como a gente está, esses sítios que estavam em vermelho, boa parte deles passou para a parte direita do gráfico, ou seja, vê agora, tem realmente mais da metade que estão com 100% absoluta, e os outros estão distribuídos de forma muito mais suave dentro do espectro das coisas. Mas lembram que esse 100% ainda é a mediana. Portanto, não significa que estão todos em 100%. É a mediana, portanto, tem ou a metade, ou um pouco, enfim, tem o corte no meio dos dados. É por isso que tem essa tabela, para vocês verem como isso se distribui abaixo do resultado. A questão, claro, é de saber, sim, mas então como é que a gente decide isso? Como é que a gente decide? Não, precisa um espaçamento de x ou de y. Bem, não dá para dizer isso para vocês. Tudo o que dá para fazer é mostrar, olha, teoricamente, você quer fazer assim, aí a probabilidade. Qual é a probabilidade certa? É uma resposta que o aplicativo não diz. E é de propósito que o aplicativo não diz. Ele só indica, ele só apresenta as coisas. A decisão de o que fazer com isso é uma decisão de um órgão de gestão, é uma decisão de uma empresa de licenciamento, é uma decisão de um arqueólogo, de uma arqueóloga, que pelo menos pode ter eventualmente um pouco mais de informações para contextualizar e justificar essa decisão. No caso específico da gestão do patrimônio, ele fornece um pouco de base sustentável para uma justificativa no caso de solicitação de alteração de projetos. Pelo menos dá para sustentar que não é por achismo que a gente pede para aumentar ou diminuir raramente, né? Não é por achismo que a gente pede para diminuir uma malha, mas é porque realmente os cálculos de probabilidade indicam que tem um problema pela frente com essa proposta. Então, para concluir, o aplicativo, algumas coisas, o aplicativo é totalmente aberto, vocês viram o código, tem erros provavelmente no código que eu não percebi. Eu percebi o dia depois de ter lançado o aplicativo, por isso que agora ele está na versão 1.1, porque o dia depois eu me dei conta que tinha um erro, tive que corrigir na hora, claro, mas deu para corrigir, felizmente. Deve ter ainda outros erros, está incompleto, talvez falte coisas que vocês possam observar, que seria interessante ver isso ou aquilo de outra maneira, introduzir isso. Dá para introduzir coisas novas, já recebi algumas ideias que eu nem tinha imaginado que poderia ser interessante, na verdade são bem interessantes, que eu vou tentar implementar, demora, viu? Mas que dá para fazer, ou seja, o código é aberto, dá para criticar, dá para dizer, de acordo, essa linha aqui está errada, vamos tentar mudar. Então pelo menos vocês têm acesso aos dados, vocês têm acesso às informações, vocês têm acesso a que está acontecendo por trás da tela, ou seja, é toda a lógica de ciência aberta, né? Segundo, o aplicativo não coleta nada de seus dados. Vou mostrar para vocês aqui o que eu tenho no meu painel do Shiny Apps. Vocês estão vendo aqui na tela, eu posso entrar no Car Detect e aqui eu tenho os dados. O que eu vejo é que já está em 6 horas de utilização desse mês, ou seja, daqui a pouco vai chegar ao teto, inclusive está running, então tem alguém utilizando agora. Mas vejam, as métricas
que eu vejo? Eu não vejo quem é você, quem usa, quem não usa, quem acha bom, quem acha ruim, não faço a menor ideia, só tenho como saber quantas conexões tem. Nessas aqui eu não tenho, eu vejo em users, eu não vejo nada, só posso dizer que não, vocês vão ver. Ou seja, não tem nenhuma coleta de dados, aqui não pega o IP de nada, só me diz o que está acontecendo dentro do próprio aplicativo, está vendo, está baixando as coisas do IFAN, etc. Mas eu não tenho nenhum acesso a quem está utilizando, não está coletando dado nenhum, não vai ter estatística sobre o uso, a não ser quantidade de horas e como, de fato apareceu alguém aqui utilizando nesse exato momento. Bem, eu acho que essa pequena apresentação, quando vou ver o tempo, provavelmente vai ser muito maior do que eu achava, mas, enfim, a apresentação de como funciona, de que tem dentro do aplicativo, como é que ele calcula essas coisas, o que ele calcula, afinal, como é que a gente pode entender esse resultado final, como ele chega na tela, o que significa 70% de probabilidade, o que significa 100%, a gente vê que não é 100%, pode ser às vezes 100%, mas isso vai aparecer nos resultados. Como é que vocês tomam as decisões? Eu não faço a menor ideia de como vocês tomam as decisões. É uma decisão de vocês. O aplicativo não é para dizer o que tem que ser feito, como tem que ser feito, ele simplesmente propõe uma ajuda a fornecer pouco mais de informações contextuais. A gente não precisa ter um padrão único para o Brasil inteiro. O Brasil é um continente, né? Nem no passado as culturas eram continentais. Portanto, a gente tem culturas diferentes no norte, no sul, no leste, no oeste. Às vezes dentro do Piauí do norte e do Piauí do sul eram culturas diferentes. Portanto, precisa ver os dados contextuais, precisa partir dos dados que estão na volta. É exatamente isso que o aplicativo faz. É possível hoje em dia sem problema, não é porque é computador que é simplesmente toda a mesma coisa para todo mundo, não, justamente os computadores conseguem fazer coisas bem variadas hoje e partir dos dados locais que são fornecidos graças ao SIGG. A gente pode gostar ou não gostar do SIGG, mas tem que reconhecer que pelo menos os dados são disponíveis, os dados são abertos. O IFAN hoje está com licença aberta Creative Commons em todos os dados que são disponibilizados, né? Isso é extremamente positivo e a gente tem que... isso permite que a gente desenvolva ferramentas como essas que se tornam abertas também. Tá? Qualquer coisa, não hesite em entrar em contato por qualquer meio que seja para fazer perguntas, críticas, questões, qualquer coisa, podem falar.